Olá, seja bem-vinda. Esta é a live Mulheres que Vencem a Dor. Uma jornada de cura através do amor de Jesus. E você é minha convidada para vir e tirar esse tempo para examinar como é que está o seu coração. Deus, nestes dias, tem cura para corações partidos. Talvez você que está me vendo agora passou por uma decepção, uma perda ou um luto, tem chorado algo que não aconteceu como você esperava. Talvez algo do seu passado, talvez algo recente que aconteceu com você. Como é que está o seu coração? Se esse copo aqui fosse o seu coração, como é que ele estaria? Cheio, preenchido, forte, ou ele estaria vazio? Como é que tá a sua vida? Eu quero te convidar a parar alguns minutos, parar durante um tempo, para que a gente ore, para que a gente reflita a respeito disso, para que a gente tenha um tempo aqui especial juntas para buscar o Senhor. Nós vamos orar, enquanto você pode também enviar esse convite para outras mulheres, para que venham, participem conosco. Eu tenho certeza que essa mensagem vai encontrar os corações que Deus preparou, as mulheres que Deus planejou para que recebesse essa mensagem, para que fossem alcançadas por isso. Por isso, já aviso o pessoal aí, gente, manda falar, começou a live, pode vir, que a gente vai ter uma noite muito importante e muito especial que Deus preparou para nós. Amém? Enquanto isso, nós vamos orar. Enquanto isso, nós vamos desde já, você que já está aqui assistindo conosco, ao vivo, gravado, eu quero te convidar a parar um instante e colocar o seu coração em conexão com Deus e orar. E pedir para que Deus venha, e pedir para que Deus fale, pedir para que Deus encha o seu coração e principalmente que Ele ensine através da palavra dEle. Afinal de contas, como eu posso ter o meu coração restaurado? Como eu posso ser alcançada nas minhas causas? Como é que eu posso superar situações do passado? Como é que eu posso avançar a minha vida sem ficar presa naquilo que passou, sem ficar presa em dores que nos paralisam? Então eu quero te convidar para orarmos juntas, para buscarmos juntas ao Senhor nesta noite, para juntas buscarmos naquele que verdadeiramente pode nos suprir. Amém? Obrigada, Deus, por esse tempo aqui juntas. Obrigado pelas tuas filhas que já estão aqui, teus filhos. Obrigado por aqueles que ainda se chegarão. Obrigado por cada uma que o Senhor deseja que essa mensagem encontre. Mais do que uma pregação, Senhor, nós queremos um encontro contigo, principalmente, Senhor, no nosso coração, que o Senhor venha e sonde o nosso interior, sonde o estado do coração de cada filha tua, de cada mulher, Deus, e revele caminhos de cura que o Senhor tem para nós. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Obrigado pela tua palavra, que tem resposta para todas as perguntas. E eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado pelas curas, obrigado pelos resgates. Continue fazendo no nosso meio e alcançando cada uma aqui, em nome de Jesus. Se você já está aqui, você pode colocar diante do Senhor o seu coração. Faça essa oração, você aí, e fala, Deus, está aqui a minha vida. Está aqui o meu coração, vem, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser encontrado. Talvez você esteja cansado de promessas, você esteja cansado de tentar várias coisas.
Talvez você já ouviu tantas mensagens, mas que hoje o nosso Pai te encontre de uma maneira única, de uma maneira especial, de uma maneira particular, revelando situações que só Ele sabe e só Ele pode curar. Que essa noite seja um marco na sua vida, amém? Eu quero dar uma boa noite para você que já chegou aqui com a gente. Aqui a Jaque, seja bem-vinda. A Cris, glória a Deus, Cris, que bom você estar aqui. Quero dar um oizinho também aqui para Carol, a Jéssica, a Luana, a Cristina, Sabrina, que bom você estar aqui com a gente, seja bem-vinda. A Rô, semana passada nós tivemos aqui a live, foi uma bênção. A gente tem a live gravada depois, se você não pôde acompanhar ao vivo. Nós tivemos o testemunho da Rô, tivemos aqui o testemunho também da Letícia, foi uma bênção. Então você tem muitas oportunidades de receber do Senhor. Verônica também chegou, seja bem-vinda. Verônica já vai avisando as amigas, avisa o pessoal. Gente, começou aqui a live. Deus já preparou tudo. Já preparou tudo. E ele trouxe uma mensagem hoje, gente, que eu creio que vai marcar os nossos corações, vai despertar. Porque a cura do nosso coração, ele passa por um toque de Deus. Ele passa por uma obra que não é uma obra humana, que não é algo que até mesmo dá para explicar, mas é quando Deus vem e muda. Deus muda. E para quem chegou aqui logo no início, eu até mostrei esse copo aqui, né? Se a sua vida emocional fosse esse copo de água, estaria assim vazio, talvez aqui, ó, você fala assim, não, olha, a minha vida emocional tá assim, ó, cheinho aqui o meu copo, aqui é a minha vida emocional. Aqui, essa água, esse copo, representa o quanto nós nos sentimos supridas e inteira nas nossas emoções. Pensa comigo, para um pouquinho você que tá aqui. Como é que você se sente nas tuas emoções? Você se sente plena? Você se sente completa? Ó, aqui eu fiz um meio copo, né? Meio cheio, né? Ou meio vazio. Às vezes você fala assim, não, pastora, olha, a minha vida emocional, eu me sinto completa. Todas as áreas da minha vida, eu estou cheia de Deus, me sinto suprida como mulher, me sinto suprida na minha autoestima, na minha confiança. Como é que você tá? Aqui o seu copo. Ou talvez você chegou aqui e você pense assim, olha, meu copo não tá muito assim. Meu copo tá um pouco vazio. Talvez você venha de uma história da sua família, talvez nos seus relacionamentos amorosos, talvez ao longo da sua caminhada, que situações aconteceram e você se sente vazia, né? Talvez muitas vezes você até sorri por fora, mas você se sente inadequada, não gosta de si mesmo ou não se admira. Talvez você se sinta triste, cansada de situações. Fala assim, eu tô vazio. Pensa aí, como é que tá seu copo? Como é que tá suas emoções? Você tem sentido completa ou você tem sentido vazia? Mas hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus começou a ministrar meu coração e falou assim, algumas filhas minhas estão se sentindo vazias. Sente que falta algo, que não se sentem felizes, sentem que não fluem em todas as áreas. Mas tem algumas em especial. Presta atenção nisso, irmãs. Existem algumas mulheres, e talvez você seja uma delas, que um dia você já teve sonhos, um dia você já olhou no espelho e falou, nossa, eu sou bonita,
Talvez você já conheça o Senhor e já foi cheia da presença dele. Mas vieram situações na sua vida que começaram a tornar a sua água turva. Algumas situações mais graves, confrontos, decepções, abusos, traições. Talvez você entregou seu coração, construiu o projeto da sua vida com uma pessoa que entulhou seu coração. Talvez hoje você tenha buscado estar cheia, mas quando você lembra da sua infância, quando você lembra do passado, quando você para ter as suas memórias, talvez o seu coração esteja entulhado de memórias, esteja entulhado de situações não tratadas. Você foi passando. E talvez você tenha bebido dessa água. E quando você tenta fluir, quando você tenta ser quem Deus te chamou para ser, alegre, uma pessoa capaz de realizar as coisas, uma pessoa cheia de qualidades, porque essa é a sua identidade como filha de Deus. Vira e mexe, você se depara com essas memórias do passado ou essas situações do presente. Situações que causam dor e sofrimento para você. Se você está assistindo aqui essa live e isso faz sentido para você, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para remover entulhos que causam feridas no seu coração. Talvez algumas coisas que você pense, ixi, pastora, nem quero mexer nisso. Mas a verdade é que cada vez que você vai começar um projeto, aquela voz que dizia você não é capaz, você não presta, você é uma inútil, aquela imagem da pessoa virando as costas e te deixando, talvez coisas que você ouviu, coisas que fizeram, aquilo vem à tona. E você tem sofrido. Talvez seja uma pedrinha pequena. Ó, tem uma pedrinha pequena. Talvez sejam várias pedras. Como é que tá o seu coração? Aqui é apenas uma ilustração. Porque Deus quer limpar o nosso coração. Ele quer encontrar espaço na sua agenda, espaço na sua mente, para que ele possa vir e derramar águas vivas. Para que ele possa transformar aquilo que está sujo, aquilo que machuca, em água viva. A Bíblia diz que o próprio Jesus faria fluir do nosso interior rios de águas vivas. Deus tem isso para você. E eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia para a gente ler alguns textos juntos. Nós vamos deixar aqui o copo, porque nós vamos orar, não pelo copo d'água, tá? Mas nós vamos orar para que isso que nós estamos aqui demonstrando, é apenas um exemplo, isso possa se concretizar na nossa vida. Deus transformando aquilo que é entulho, Deus transformando aquilo que é dor, aquilo que é amargo, as memórias ruins, Deus possa transformar
trazer limpeza no nosso interior, restaurando as feridas e fazendo novamente você fluir rios de águas vivas, trazendo refrigério para sua alma. Quem aqui deseja ter refrigério para sua alma? Talvez tenha estado as situações pesadas, talvez carregar todas essas pedras da vida, falar, meu Deus, são tantas pedras, mas o Senhor nos chama para ter refrigério, amém? E nós vamos ler hoje, falar, pastora, da onde você está tirando isso? Da Bíblia. Nós vamos ler hoje textos com promessas da palavra de Deus, que existe cura para nossa alma, que existe cura para o nosso interior, que existe refrigério e principalmente que Deus é um Deus que cura memórias. Amém? Você crê nisso? Se você crê, já diz um amém aí pra gente. Eu creio que Deus já está fazendo. Nós vamos começar a ler a Bíblia, começar aqui por um texto que está em Provérbios. Se você quiser compartilhar algo aqui na live, mandar no comentário, tiver um pedido de oração, quiser compartilhar algo que Deus colocar no seu coração, ou que você deseja dividir conosco, fique à vontade. Também quero te dizer que esses encontros abertos, nós tivemos semana passada, tivemos hoje esse encontro aberto, teremos na semana que vem ainda uma live aberta. A partir do dia 22, nós vamos fazer um grupo fechado, não mais aqui no Instagram, mas vamos nos reunir através do Google Meet, em que não apenas eu vou falar, mas aquelas que quiserem falar, compartilhar suas histórias, nós vamos ouvir testemunhos de superação, vamos buscar em Deus respostas, vamos fazer um diagnóstico para que você verifique quais as causas de feridas, situações que você passou na sua vida e que tem entulhado o seu caminho e impedido você viver o presente e o futuro que Deus tem para você. Vamos falar então como é que a gente recebe esse remédio do céu para sermos mulheres que vencem a dor. E eu creio que nós vamos ter grandes testemunhos nesses dias. Teremos 6 encontros fechados. Se você ainda não se inscreveu, já manda uma mensagem, já se inscreve aí conosco. E teremos um encontro presencial que será em Curitiba, no dia 29 de novembro. Então, todas vocês que estão aqui participando podem estar no nosso grupo fechado. E aquelas que estiverem no nosso grupo fechado já estão convidadas para o nosso encontro presencial, que será um café de encerramento e também momentos que a gente vai viver com Deus, que Deus vai completar essa jornada de cura. Quem quer uma jornada de cura? Quem quer viver a cura que Deus tem para você? Quem quer viver o refrigério que só o Senhor pode nos dar? Ah, Senhor, nós queremos e nós cremos que o Senhor tem isso para suas filhas. Nós não estamos aqui para mais um curso, para mais uma programação, para mais uma live. Somos atarefadas, teríamos muita coisa para estar fazendo aqui. Nós estamos hoje porque nós queremos conhecer as verdades da palavra de Deus e através da palavra de Deus sermos curadas pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23, a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia está falando que se você deve guardar alguma coisa na sua vida, você deve guardar o seu coração. Mas o que é o coração, afinal de contas, né? A gente fala que Deus cura a ferida do coração, que Deus vai curar o nosso coração. O que é, segundo a Bíblia, o nosso coração? Aqui, em toda a palavra, mas especialmente aqui no estudo de Provérbios, o coração é o centro da vida interior. O coração é onde são produzidos os nossos pensamentos. No nosso coração é que são produzidas as nossas escolhas. Então, se o nosso coração ele está ferido por uma situação, se ele foi magoado por um acontecimento, por uma experiência negativa, seja na infância, seja recentemente, por algo que veio, esse coração que é fonte de vida,
ao invés de ficar fonte de vida, fica fonte de coisas ruins. Então os nossos pensamentos começam a ficar ruins. A gente começa a ter conclusões enganosas sobre a nossa própria vida. A gente já não consegue mais ter fé, já não consegue mais ter esperança. Começamos muitas vezes a ficar reclamonas, né? Por quê? Porque o nosso coração, que é a fonte da vida, tá ferido. Tá entulhado pelas situações, tá cheio das sujeiras, porque a gente pode considerar que essas experiências ruins não tratadas ou não superadas, elas se tornam acúmulos no nosso coração. Guarda isso. Aquilo que nós não somos curadas, aquilo que não tratamos, aquilo que não somos acolhidas por Deus e por pessoas também, que é importante, aquilo se torna um acúmulo. E se o nosso coração é o centro dos nossos pensamentos e das nossas escolhas, você acha que a gente vai ter boas escolhas se o nosso coração estiver entulhado? Você acha que a gente vai ter boas escolhas se o nosso coração estiver ferido? Se o nosso coração estiver sujo pelos pesos das memórias, das situações do passado e os pensamentos? Por isso que nós vivemos uma epidemia de ansiedade. Nós conversamos com uma pessoa, conversamos com outra. Talvez você que está me ouvindo agora fala assim, pastor, a minha mente é um turbilhão. Né? Algumas deitam na cama e falam, ai, vou dormir. Aí começa cabeça. Nossos pensamentos ficam agitados, nossos pensamentos são contaminados pelo nosso coração, que muitas vezes perdeu a paz por causa de circunstâncias que aconteceram. Só que o Senhor diz, guarde o seu coração. É tempo de parar e observar como é que está esse coração. Está límpido? Essa fonte aqui fala que o nosso coração procede fontes de vida. Está procedendo vida? Ou está procedendo preocupação, inquietação, desânimo? Como é que tá o seu coração? Como é que tá? E o Senhor, ele fala, guarde o seu coração. Dele procedem as fontes de vida. E quando ele fala isso, ele não fala como uma ordem no sentido assim, vai lá, guarde o seu coração, pare de pensar coisa ruim. Não, ele fala assim, olha para o seu coração. Dê importância para aquilo que está dentro de você. Se você tem estado angustiada, preocupada, se você tem estado sentindo realmente que algo não está fluindo bem de dentro de você, é tempo de parar e é tempo de cuidar do seu coração. Olha só que interessante o que a Bíblia vai nos dizer lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Leia comigo aqui, Lucas 6, 45, veja se vocês se identificam aqui. Aqui é palavras do próprio Jesus. Jesus, ele está falando, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mau tesouro, o mau tesouro. Presta atenção. Parte B aqui do versículo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, de repente você fala, nossa, quando eu vejo eu tô reclamando. Quando eu vejo eu tô preocupada. Quando eu vejo eu tô gritando com meus filhos. Quando eu vejo eu, ao invés de estar confessando bênçãos, coisas boas, eu tô aquela mulher que a Bíblia fala que é igual goteira, né? Tu reclamona, desanimada. Talvez você fale, eu já nem me reconheço mais. Eu era uma mulher alegre, eu era uma mulher cheia de vida, cheia de esperança. Virei uma mulher amarga, ando reclamando da vida. Se esse for o seu caso, talvez não adianta só você falar, agora eu vou falar coisa boa. Eu vou falar coisa boa. Como é que tá o seu coração? Você vai ter que olhar para a fonte, porque a boca
A boca fala do que está cheio o coração. Se tiver pedra, se tiver frustração, se tiver falta de perdão, se tiver memórias não tratadas, a nossa boca não vai fluir coisas boas. Só que Deus, Ele nos ensina isso, porque Ele nos convida a entregar o nosso coração para Ele. Aí você fala, meu Deus do céu, mas vou entregar isso para o Senhor? Vou entregar isso? Oh Deus, o Senhor nem merece isso. Ele não se assusta com as sujeiras do nosso interior. O que Ele está preocupado é se você hoje pode entregar o seu coração da forma como Ele tiver, para que Ele possa vir e tirar cada uma dessas sujeiras, uma a uma. Talvez a craca esteja ali grudada já, você já tentou limpar alguma coisa que tá a craca já tava, não sei se é esse termo, né? Aqui de Curitiba, as cracas. Talvez as cracas estejam até meio grudadas, tem que fazer um esforço. Por isso algumas curas serão instantâneas, algumas viverão curas ainda nesta noite. O Senhor te encontra com restauração na sua história, redimindo o seu passado, te dando perdão, te dando uma nova vida, curando feridas. Outras, talvez, as feridas estão tão profundas que você precisará de mais tempo. Mas não se preocupe, o que importa é que o seu coração esteja nas mãos daquele de quem flui rios de água viva. João capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que aquele que beber de outras águas, vai beber de outras águas? Daqui a pouco eu vou ter sede de novo. Mas se a gente beber das águas do Senhor, nós seremos saciadas. Nós tentamos ser saciadas de tantas maneiras. Nós tentamos resolver de tantas maneiras. E hoje o Senhor está aqui te fazendo um convite. Filha, você pode entregar seu coração para mim. Muitas vezes nós entregamos várias coisas para Deus. Eu vou à igreja, eu entrego meu tempo no domingo, eu vou na igreja. Muitas vezes nós entregamos até o nosso dinheiro. Não, pastor, eu dou ofertas, eu dou dízimo na igreja, não, eu ajudo as pessoas. A gente dá tantas coisas, aí Deus fala, mas eu quero que você me dê as suas emoções. Eu quero que você me dê o seu coração. Vamos desentulhar. Ele fala, mas começou a entulhar quando eu tinha 6 anos. Eu vou ter que revisitar essa memória. Ele te diz, nós não vamos mexer naquilo que já tiver curado. Ninguém aqui, na jornada Mulheres que Vencedoras, a gente vai ficar remexendo feridas que já foram curadas. Mas se ainda o passado interfere na sua vida hoje, é tempo de entregar esse passado ao Senhor e falar, Senhor, vem curar. Ainda que isso exija você confrontar algumas pedras que existam em você, para que o Senhor venha curar. E Ele cura. O convite de Deus para nós e a jornada Mulheres que Vencem a Dor existe para isso. É para que a gente possa ter esse processo de mãos dadas com Jesus. Porque eu não sei você. Eu sem Jesus, eu tentei muitas vezes ser curada. Eu tentei muitas vezes ser uma mulher saudável emocionalmente. Eu tentei muitas vezes, mas o convite é fazermos isso de mãos dadas com Jesus. Sabe, Jesus, Ele chora as nossas dores. Jesus, Ele chorou com Marta e Maria quando soube da notícia que o irmão delas, Lázaro, havia morrido, mesmo sabendo que ele tinha ido ali para ressuscitar Lázaro.
Não é interessante isso? Por que Jesus chorou se ele foi ali ressuscitar Lázaro? Porque ele se compadece da nossa dor. Ainda que no próximo capítulo seja o capítulo da cura, seja o capítulo da restauração, seja o capítulo da nova vida. Se hoje é momento de chorar e pensar em tudo que está entulhado na sua vida, Jesus está do seu lado e ele chora essas memórias e diz: filha, eu não queria que isso tivesse acontecido com você. Talvez você fale, mas por que Deus fez isso comigo? Não foi Deus que causou essa dor. Nós vivemos num mundo mau, um mundo que foi afetado quando o ser humano escolheu o pecado ao invés de escolher a Deus. Este mundo, a Bíblia fala, jaz no maligno. Esse mundo está caído. Nós vemos essa história bíblica. Adão e Eva se rebelam contra Deus. Não havia morte na terra, não havia dor na terra, não havia sofrimento na terra, mas quando eles escolhem andar por um caminho diferente do que o caminho que Deus tinha para eles, o pecado entra no planeta Terra. O pecado entra no mundo. Esse pecado, ele gerou todos os tipos de desequilíbrio. Ele causou doenças. Ele causa até hoje doenças, mortes. Mas Deus, com seu plano maravilhoso de salvação, envia Jesus para botar ordem de novo. Jesus, ele vem primeiro para nos dar acesso à nova vida. A nova vida sem dor, sem choro, que é a vida eterna. Mas a gente ainda não está no céu. No céu, a Bíblia fala que não vai ter mais doença. No céu não vai ter mais choro. Não vai ter mais despedidas de pessoas que nós amamos. No céu não haverá mais entulhos no nosso coração. Mas nós estamos na terra. Nós já temos Jesus, que é a esperança, e nós estamos no processo. E nesse processo aqui da terra, algumas aflições acontecem. Mas quando nós temos Jesus, nós temos esperança, nós recebemos refrigério aqui na terra, nós recebemos consolo, nós recebemos força para passar por esse caminho, até que chegará o dia em que toda lágrima se enxugará, onde não haverá mais sofrimento. Por isso, a mulher que vence a dor, ela entende que a plenitude da alegria e do refrigério é a vida eterna. Mas que nós temos um Jesus que já morreu na cruz pelas nossas dores. Então nós não precisamos ficar condenadas à nossa dor, condenadas na culpa pelos nossos erros, condenados ao choro que não passa, a doença, porque Jesus já veio, Jesus já morreu na cruz. Nós ainda estamos na terra, que a terra ainda não foi redimida por completo. Em breve Jesus voltará e vai resolver tudo. Mas nós já temos esperança na terra através de Jesus. Jesus, ele fala, vem a mim, oh Deus. Jesus diz, vem a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está sobrecarregado? Vá, Jesus. Vá, Jesus, porque ele tem alívio para as nossas vidas. Salmos 23. Possivelmente você já conhece o Salmo 23, talvez eu seja um dos salmos mais lidos da Bíblia. Salmos 23, a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me
a águas de descanso e refrigera minha alma. O que é a alma? Na Bíblia, a alma, nesse contexto lá de Provérbios, também é o sinônimo do coração. A alma é onde os nossos pensamentos são gerados, é onde as nossas escolhas são feitas. Refrigera a minha alma. Quem aqui quer que o Senhor refrigera, Senhor, a minha alma? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda, versículo 4, Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, a Bíblia ela não afirma que nós não teríamos aflições na terra. A Bíblia diz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque o Senhor é com você e a vara e o cajado dele nos consolam. O que o Senhor nos promete na terra? Consolo, força, força. Então você imagine você passando pelo deserto, aquele calor, aquele desconforto. Não sei quem aqui gosta mais de calor, gosta mais de frio, né? Cada um é de um time. Time calor, time frio. Mas sabe, tem um calor que eu acho que ninguém gosta, né? Que é aquele calor exaustivo do deserto. A terra, ela é como um deserto exaustivo. O nosso destino não é o deserto. É a terra prometida, é o céu, amém? É a vida eterna. Mas nós estamos no deserto. Só que no deserto, Deus envia sombra nos momentos mais quentes. No deserto, à noite fica frio. A Bíblia fala que quando o povo dele estava passando pelo deserto, à noite Deus os aquecia. Deus enviava alimento. O que eu quero dizer com isso, irmãs? Que talvez você chegou aqui, ó, fala, tô no deserto, pastora. Tô realmente nesse caminho, olha aqui o meu coração como tá. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, o que conta é se Jesus está com você. Porque se Ele estiver com você, você vai ter sombra, você vai ter alimento, você vai ter refrigério para passar, sim, pelo deserto. Sim, porque as dores que aconteceram, a gente não tem como voltar no passado e apagar. Como seria bom apagar e você talvez ter uma infância melhor do que você teve, você ter relacionamentos só bem-sucedidos, mas não tem como voltar. Mas tem como ter o consolo, a vara e o cajado que nos consolam. A segurança de que Deus está com você e que Ele vai te ajudar. A Bíblia nos conta no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, sobre um homem chamado Elias. Elias, para contextualizar, algumas aqui já conhecem, é aquele que mandou parar de chover e parou de chover. Ele era um profeta de Deus. Ele mandou cair fogo do céu e caiu fogo do céu. Pensa um homem do fogo, pensa um profeta de Deus, que acontecia coisas grandes, maravilhosas e sobrenaturais com Elias. Só que ao longo dessa caminhada com Deus, fazendo a vontade de Deus, ele começou a passar por perseguições. Uma mulher, que era a mulher do rei da época, queria matá-lo. E ele estava passando por aquele momento difícil, então ele já tinha Deus,
Talvez você que está aqui fala, eu já tenho Deus. Eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já conheço, eu sou uma mulher de Deus. Elias era um homem de Deus, um profeta. Só que ele passou um momento difícil na caminhada dele. Muitas vezes nós estamos caminhando nessa jornada de fé. Você que já conhece o Senhor. Você fazendo as coisas para Deus e às vezes algumas coisas não acontecem como você esperava. E você que fala, puxa, já tava com a minha água tão limpinha. Ah, meu Deus, de repente vem umas pedrinhas de novo para entulhar. Olha só o que aconteceu, 1 Reis 19. Acabe, que era o rei, contou a Jezabel, que era a mulher dele, tudo que Elias havia feito e como havia matado os profetas à espada, porque todos os falsos profetas ali, né, daquela região tinham sido mortos. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer, estamos no verso 2, 1 Reis 19, 2, que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Então, ele tinha passado por uma grande conquista. Deus tinha usado Elias de maneira poderosa e aí veio essa situação. Olha o que diz o versículo 3. Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a vida, se chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Versículo 4. Ele, porém, foi para o deserto. Ele foi para o deserto. Ele deixou o servo dele e foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, ele sentou-se debaixo de um zimbro, que era uma árvore. Ali, a Bíblia fala que Elias sentiu vontade de morrer. Às vezes o nosso coração se entulha de uma forma. Às vezes quando nós passamos por desafios, o desânimo é tão grande. Na live na semana passada, você que ainda não assistiu, nós falamos sobre a diferença da tristeza e da depressão. Falamos da diferença de passar por dor do que estar em dor. Passar por dor todas passamos, mas a gente chora, é acolhida e superamos. Mas quando aquela dor permanece, quando aquilo fica, quando aquilo impacta a nossa vida, esse é o alerta. E aqui a Bíblia fala que Elias sentiu vontade de morrer e orou. Nossa, a Bíblia ela é um livro de pessoas reais, que passam por desafios reais e Deus não esconde. Elias, o grande profeta Elias, chegou diante do Senhor, 1 Reis 19, 4. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Ele pediu para Deus levar a própria vida, ele deitou ali e dormiu. Sabe, o sono da tristeza, o sono do desânimo, ele deitou e dormiu. Mas eis que Deus enviou um anjo. O anjo tocou em Elias e disse: levante-se, Elias, coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Sabe, irmãs, a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Talvez você se sinta cansada, você se sinta vazia, você se sinta como Elias, exausta das situações e pensando, puxa, eu já vivi tantas coisas com o Senhor, não queria estar vivendo isso agora. Elias passou por isso, o grande profeta Elias. E quando ele chegou e admitiu para o Senhor, Senhor, eu estou mal. Queria morrer.
Deus envia o anjo dele para alimentar Elias. Hoje o Senhor envia sobre a sua vida suprimento. Ele envia o pão, ele envia água fresca para você. Ainda nesta noite o Senhor já te renova, ele já começa a tirar os entulhos. Ele que é o pão da vida se apresenta na sua vida para te suprir no momento que você pensou, eu não tenho fé, o que eu vou dar para Deus? Eu não tenho fé, eu não tenho força, eu tô com medo, eu tô sem força. E Deus falou, não é sobre a sua força, é sobre o que eu posso fazer na sua vida. Ele comeu e voltou a dormir. Versículo 7, 1 Reis 19. O anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo e disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Versículo 8, então Elias se levantou, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Ele recobrou as forças, comeu, bebeu, andou, mas quando viu, ele entrou na caverna de novo. Ele entrou na caverna. Talvez você tenha entrado na caverna, você se isolou, você sente que você está num cativeiro, você não consegue mais ter vontade, fazer as escolhas, você fala, não, eu quero ter bons pensamentos, mas você já não consegue mais. Versículo 9. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, só fiquei eu. E eles ainda estão querendo tirar a minha vida. Ele reclamou, né? A boca fala que o coração tá cheio. Ele reclamou, ó, deu tudo errado, eu tô fazendo tudo para Deus, mas olha só, deu tudo errado aqui. Versículo 11. Então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande vento forte fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, presta atenção nisso. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave suspiro, um suave sussurro, uma brisa suave, o Senhor sussurrou. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo-se pôs à entrada da caverna. E eis que a voz lhe disse, o que você está fazendo aí, Elias? Ele mais uma vez respondeu, eu tenho sido muito zeloso ao Senhor, Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas, só fiquei eu. Versículo 15. Ele reclamou a mesma coisa, não sei se vocês repararam, mas versículo 10, versículo 14, ele reclama a mesma coisa. Quem se identifica com Elias? Às vezes a gente reclama a mesma coisa, e a gente está lamentando, por quê? Porque a gente não superou. Por isso que a gente fala as mesmas coisas e traz o mesmo lamento, porque tá entulhado o coração. Versículo 15. Então o Senhor disse a Elias, vá e volte para o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Uzael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, Eliseu como profeta. Em seu lugar, quem escapar à espada de Israel, Jeú também o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou.
Sabe o que o Senhor está nos dizendo aqui? Ele chegou, mandou alimento, falou numa brisa suave. Uma das coisas que Deus fala comigo, falou na semana passada, eu tenho sempre esse temor quando eu venho ministrar a mulheres que sofrem, porque talvez muitos queiram, ai Senhor, manda as mulheres, sei lá, empresárias, manda as mulheres cheias de talento, Senhor, manda. Aí a nossa oração é assim, Senhor, manda as tuas filhas que sofrem. Podem ser empresárias, podem ser mulheres conquistadoras, podem ser várias coisas. Mas a gente ora e fala, Senhor, manda aquelas que precisam, Senhor. E Deus tem falado comigo sobre o tom de voz. Como é que se fala com uma mulher que está sofrendo? Talvez muitas pessoas tentaram já te ajudar falando, você precisa ter mais fé. Olha, você é uma reclamona, você não tem gratidão pelas coisas boas que aconteceram, pessoas que talvez te recriminaram, pessoas que reclamam, pessoas que não entendem o seu sofrimento, e o Senhor vem como uma brisa suave, Ele vem com um sussurro, com um tom de voz. Por que você tá assim? Eu ainda não terminei os meus planos na sua vida, levante-se. Porque eu ainda tenho uma série de missões para fazer. Eu ainda tenho várias coisas que eu desejo usar você, Elias. Assim Deus está falando com você. Deus está falando, não te cobrando, não te recriminando pelas suas lágrimas, não te cobrando uma posição de fé e de força, mas Deus está aqui porque, filha, você está aí nessa caverna. Eu já fui ao inferno para te resgatar. Eu sou o teu Deus, eu tenho pão, eu tenho água, eu te levanto dessa dor, eu tenho coisas, eu ainda não terminei com você. Talvez você ache que a sua história se encerrou, talvez você ache que jamais superará essas situações. Eu ainda nem comecei, diz o Senhor, eu ainda tenho mais muitas coisas. E de fato, Elias, após esse episódio, ele já estava no final da carreira dele. Mas o Senhor não apenas usou ele para ungir o novo rei, para ungir o novo profeta, como Elias não morreu. Embora ele tenha pedido a morte, Elias é um dos casos da Bíblia de um homem que foi arrebatado. O Senhor, levou Elias. Ele não experimentou a morte, ele foi direto para a vida, porque é isso que o Senhor quer nos ensinar, que mesmo aqueles homens de Deus, mulheres como eu e você, que achamos não tem mais esperança para mim. Deus não se decepcionou com você. Ele foi à cruz para pagar os seus pecados. Nada te separa do amor de Deus, nem seu passado, nem suas dores, nem seus erros. Ele está aqui para estabelecer um novo momento na sua vida. Ele tem pão, ele tem água, ele te convida a sair dessa caverna. Sai, eu te restauro neste tempo. Mas ele volta a nós com a mesma pergunta do início. Você que chegou depois da live, você vai ter oportunidade depois de assistir toda ela. Ele nos pergunta, você pode entregar seu coração para mim? Você pode entregar? Talvez você está aqui, você já passou por processos de cura e você já se sente animada e restaurada. Você está convidada a vir e participar dessa jornada para apoiar outras mulheres, para contar o seu testemunho, para fortalecer a outras naquilo que Deus já fez na sua vida. Você está convidada, não é só quem está com dor, mas você que já venceu a dor, você está convidada. Mas se você está aqui e fala, tem muita coisa entulhada. Eu muitas vezes me identifico como Elias, eu tenho passado por esse deserto, eu preciso do refrigério, eu preciso das águas do Senhor, tá pesado para mim. Você está convidada a participar dessa jornada de 7 semanas, nesse grupo em que nós vamos orar juntas
nós vamos buscar o Senhor, nós vamos buscar estratégias que só o Senhor dá, porque cada turma da jornada é diferente da outra. A cada uma Deus dá um caminho, Deus dá através do Espírito Santo estratégias, porque a sua dor é única. Aquilo que você passou é único e Deus te chama pelo nome. E assim como ele falou, Elias, sai dessa caverna. Assim como ele falou para Lázaro, sai, volte à vida. Hoje ele diz o teu nome. Hoje ele diz o teu nome. Talvez você até já participou de outras turmas da jornada, mas fala, ixi, pastor, estava igual Elias aqui, comemorando minhas vitórias. Infelizmente, eu preciso de ajuda. Está na hora de ir ao médico. Jesus é o médico dos médicos. Eu quero orar com você. Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa live. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de parar de chorar. Qual que é o seu estágio? Talvez você tá com tudo entalado aqui, ó. E você não se permitiu chorar. E você não permitiu admitir que, puxa, doeu e ainda dói. Talvez seja o seu tempo de chorar. Mas talvez você já tenha chorado há muito tempo e Deus diz, é tempo de sorrir. Porque a cura, ela tem estágios. Ela tem início, meio e fim. Se você está patinando no seu estágio da cura, isso é uma palavra que Deus me falou uma vez. Ele falou, eu não chamei esse ministério, Mulheres que Vencem a Dor, para ser um grupo de mulheres feridas. Eu chamei para ser um grupo de mulheres que vencem a dor. Então, se você está patinando ali, fala, Deus, eu desejo ser tratada pelo Senhor, cuidada, amparada, alimentada, para que do meu coração flua fontes de vida. Amém? Fontes de vida. Qual que é o seu momento? É tempo de cura. Talvez você esteja ainda nos primeiros passos. Que bom você tá aqui. Talvez você tá no meio, você já venceu tantas coisas. Que bom você tá aqui. Talvez você tá comemorando os testemunhos do Senhor na sua vida. Que bom você tá aqui. Que o nome de Jesus seja enaltecido pelas cicatrizes que você carrega. Você vai poder dizer, sim, eu tenho cicatrizes. Sim, eu já passei por dores. Eu já passei por decepções. Eu já passei por momentos difíceis, mas o Senhor me curou. E ainda quando nós passarmos ainda, porque na terra passamos por aflições, o Senhor tem consolo para as nossas vidas. Amém? Nós vamos orar aqui juntas. A Jaque falou aqui, obrigada, Jesus, pelo seu amor. A Cris falou, no coração de Deus está o mais puro amor. A Prof. Rosângela, amém, obrigada, Jesus. Aqui a Jaque, Deus não é o caos, ele é a calmaria, que possamos ver isso, amém. A Rô, que muitas mulheres sejam alcançadas pelo Senhor. A Gé falou, o amor do Senhor por nós é tão maravilhoso, é verdade, Gé. Tão maravilhoso, graças a Deus, a Pati disse. Muitos améns, 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 améns. Vamos orar? Cadê o seu coração? Pega o seu coração aí. Coloca a mão sobre o seu coração se você puder. Pare um instante, talvez você está assistindo a live, fazendo outras coisas. Se você puder parar um instante. Talvez dobrar seus joelhos onde você está. É hora de entregar esse coração. Da forma como ele estiver. Para que o Senhor venha e traga cura. Para que ele venha alimentar a sua vida e suprir
da forma que só Ele pode fazer. Obrigada, Senhor, nós entregamos o nosso coração, entregamos nossas feridas, entregamos nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Entregamos as pessoas que nos ofenderam. Entregamos um passado, Deus, talvez de ausências, talvez palavras ruins que nós ouvimos, abandono, Senhor. Entregamos, Senhor, para que o Senhor venha limpar e tirar. Oh Deus, toda sequela que ficou. O Senhor é o Deus que cura traumas. O Senhor é o Deus que restaura, não importa quão quebrada seja a nossa história. Eis que o Senhor faz tudo novo. Senhor, eu oro pelas irmãs que estão aqui, mulheres que estão em cativeiros de dor, talvez em depressão, ansiedade, presas no medo, já não conseguem mais sorrir. Oh Senhor, nós lembramos que a alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria que é fruto do Teu Espírito Santo venha fluir nos corações e que ainda nesta noite as Tuas filhas venham provar de uma paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode dar. Deus, traz oásis no deserto, refrigério, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus, traz sombra, Deus, para nos refrescar e aliviar do calor. Nos aquece, Deus, nos dias de frio. Oh, Deus, a Tua palavra é cheia de exemplos do Teu socorro àqueles que passam por desertos. Vem nos sustentar. O Senhor é o pão da vida. Vem alimentar as nossas vidas, Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Não esperamos em pessoas. Oh Deus, nós esperamos em Ti. Sabemos que em Ti nós teremos resposta. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, cura a saúde da Cidinha, Senhor, em nome de Jesus, cura cada uma que está aqui, aquelas que ouvirão depois a live gravada, eu oro e peço, Deus, derrama cura e faz milagres no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Quem recebe essa cura, recebe esse alívio. Eu declaro sobre a sua vida, no nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode nos dar, mas que nós temos através do Senhor. Quero te fazer 2 convites muito importantes. Primeiro, você que ainda não se inscreveu, a gente tem um formulário para você preencher, para você se inscrever, para participar dessa nova turma da Jornada Mulheres que Vencem a Dor. No site da Igreja Eu Acredito, /jornada-mulheres. Você vai ter todos os horários, todos os detalhes ali e você vai poder deixar o seu nome e fazer a sua inscrição, confirmar a sua vaga. A gente tem um valor de inscrição de R$30, que é para a gente investir aqui no próprio ministério, nesse café que nós teremos no encerramento. Caso alguém que esteja aqui queira participar, mas não possa pagar esses R$30, nos avise. Nós não queremos que ninguém deixe de participar por causa desse valor. Nós, quando terminamos a live na semana passada, uma pessoa já me procurou e fala assim, ó, pastora, eu tô disponível, se alguém precisar que eu pague para ela, eu quero pagar para pelo menos uma mulher participar. Então, se é seu caso, se você quiser essa ajuda, manda uma mensagem pra gente que já tem no caixa um valor para ajudar pelo menos uma mulher. Mas, se precisar, a gente vai também ajudar outras. O segundo convite, essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, compartilhe com mais uma mulher que você deseja ser alcançada pelo amor de Jesus, talvez uma mulher que você saiba que esteja precisando dessa mensagem, ser fortalecida, compartilhe essa live. Nós estaremos de volta aqui ao vivo, aqui no Instagram, na próxima quarta-feira. Eu espero você dia 15 para nossa última live aberta. Depois nós vamos para o nosso grupo fechado, aí realmente só para aquelas que estiverem inscritas. Aqui a Verônica falou, obrigada, pastora. Deus abençoe, pastora, pela palavra de Deus. Amém.
Thaís, Alessandra, meu amor, que bom você estar aqui. Jennifer, Sidoni, Vanisa, que bom. A Deise, Sabrina já tinha dado oi. Vocês são muito especiais. E se essa mensagem alcançou seu coração aqui, Deus tem propósito para sua vida, amém? Que bom ter vocês aqui, que Deus abençoe. Espero vocês no nosso grupo da jornada e também na nossa próxima live. Uma boa noite, um bom descanso para você. Até mais.